Mais uma vez eu quero desejar a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo sobre a sua vida. Vocês estão cheios já de receber graça e paz, né? Toda vez que eu venho aqui, mas nunca é demais, não é verdade? Glória a Deus por isso. Irmãos, é com muita alegria que nós temos hoje conosco aqui nesse culto, e também já o tivemos durante esse final de semana no retiro de casais, a presença do pastor Daniel Reis, da sua esposa Maldi, que nos abençoaram de um modo muito especial, mas muito mesmo, durante esses dias, trazendo uma palavra muito forte no sentido de nos causar uma reflexão que, pelo que a gente percebeu e pelos testemunhos, causou muita libertação. A impressão que eu tinha, se eu pudesse descrever, é que era ver assim, depois da palavra do pastor Daniel, Satanás com a mochilinha dele indo embora, dizendo: eu tinha colocado tanta culpa, tanto peso em cima de alguns, e agora tenho que levar de volta para o inferno, porque foi libertador. Daniel é um velho amigo dos anos 70. Você já tinha cabelo? Tinha, mais do que ele tem hoje. Daniel fez o mesmo seminário que eu fiz lá em São Paulo, na Palavra da Vida. Dedicou os primeiros anos de vida dele ministerial trabalhando com evangelização de judeus, que é um ministério muito difícil, muito árduo. E foi trabalhar em Porto Alegre. Teve alguns problemas sérios de voz, quando eu acho que ele ficou uns 9 meses sem poder falar, por causa de um problema na voz. Mas isso não o calou. E ele continuou paciente até que Deus lhe devolveu a voz. E ele tem sido realmente uma voz usada por Deus. Eu tenho sempre que possível mencionado aqui a influência que Daniel teve na minha vida. Quando convivemos juntos ali no Rio Grande do Sul. E também quando fomos professores por um tempo, na mesma época, no Seminário Palavra da Vida. Daniel é docente do Instituto Haggai. Ele também participou de uma confraternização, de uma fraternidade que reúne teólogos e pensadores da América do Sul durante um tempo. E eu louvo a Deus por aquilo que Daniel é, na sua humildade. Uma das coisas que eu valorizo muito num servo de Deus é a sua humildade. Apesar de saber que ele conhece, que ele pode e sabe fazer, ele continua sendo humilde. E é uma alegria estar com a Maldi aqui, né? Sabe que sempre por trás de um homem abençoado tem uma mulher abençoada também, que nos sustenta, que nos apoia em oração e que faz tantas coisas que nós não poderíamos fazer sem a presença delas. E nós queremos orar pelo pastor Daniel agora, para que ele seja usado na força do Espírito do Senhor e que ele possa realmente ser o porta-voz de Deus para a honra e glória dele agora. Vamos orar. Querido Deus e Pai, eu quero te agradecer por tudo aquilo que Daniel tem sido para a tua igreja. Muito obrigado, Senhor Deus, por aquilo que tem sido na vida de muitas pessoas, na vida da minha família, na minha vida pessoal, e por aquilo que aconteceu nesse final de semana. Como o Senhor o usou, como o Senhor o fez realmente
simplesmente um instrumento nas suas mãos. E como vidas ali foram talhadas, como vidas foram aperfeiçoadas, quanta água suja se transformou, como ele disse mesmo, em vinho de altíssima qualidade. Obrigado, Pai. Usa-o também nesse culto que é dedicado ao Senhor, e que nós todos possamos, ao final desse culto, possamos realmente sair daqui abastecidos e reflexivos a respeito do que vamos fazer com o que o Senhor vai falar através dele. Em nome de Jesus. Amém. Se precisar eu tiro depois. Muito boa noite a todos vocês. Que a graça do Senhor continue crescendo na vida de todos nós. Isso é o melhor que nós podemos desejar uns para os outros. É um prazer muito grande estar aqui. Eu conheci essa igreja há muito tempo atrás e já sabia do que Deus estava começando a fazer e fazendo naquela época, depois de muitas dificuldades. Depois, quando o pastor Paulo e Noêmia vieram para cá, eles tiveram a nossa paz, a nossa bênção, saíram lá de Porto Alegre, nós estávamos trabalhando juntos, num trabalho também abençoado, e nós temos estado juntos aí em muitas coisas boas, muitas coisas difíceis, e algumas até divertidas, né, Paulo? Isso daí, se quiser, depois pergunta para quem esteve no retiro, tem algumas historinhas aí. Mas o que eu queria compartilhar hoje, indo direto ao assunto, é uma lição de um texto bíblico que eu conheço desde a minha infância, desde as historinhas na escola dominical, mas que apenas recentemente vislumbrou para mim um aspecto desse texto que eu nunca tinha visto, nunca tinha lido, nunca tinha ouvido alguém dizer. O texto é a história em que Jesus andou sobre o mar, sobre as águas, e chegou lá no barco onde estavam os discípulos numa tempestade. Eu estou usando a tradução Almeida, revista e atualizada, apenas para destacar algumas expressões desta tradução, por ser mais fácil de expor essa tradução e dando as ênfases que eu gostaria de dar. Mas eu gostaria que vocês percorressem comigo essa história e depois, no final, nós vamos descobrir qual é este segredo. Então, abra sua Bíblia, se você quiser acompanhar, com qualquer tradução que você use, NVI, qualquer outra, em Mateus capítulo 14, versículos 22 até o versículo 33. Nós vamos ter projetado aqui na tela. Acho que nós conseguimos, nós tínhamos uma diferença entre mas é isso aqui, ó, exatamente. Estou convosco todos os dias. Esse é o texto de Mateus, capítulo 14, começando no versículo 22. Vamos ler essa história? A primeira coisa que nós vamos fazer é ler a história. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto,
o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos ao barco, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és Filho de Deus. Que Deus abençoe esta palavra em nossos corações. Amém. Agora nós vamos voltar ao começo do texto e vamos fazer alguns destaques. E eu gostaria que vocês acompanhassem esses destaques. Esses destaques vão nos dar uma compreensão da história, vão nos dar uma dimensão do que realmente aconteceu nesse episódio, nesse evento, e depois vai nos favorecer a entender melhor a lição que esse texto quer passar para todos nós. Logo a seguir, Jesus compeliu os discípulos a embarcar e passar adiante dele. Essa palavra compelir, ela é exatamente como ela significa em português. Compelir é insistir, é quase obrigar, é constranger uma pessoa a fazer uma determinada coisa que ela não está querendo fazer. Eles não queriam passar adiante dele para o outro lado do lago de Genezaré, do lago da Galileia, enquanto ele despedia as multidões. Ele disse: eu vou ficar aqui despedindo as multidões, e vocês entram no barco e vocês atravessem o mar e nós nos encontramos. Eles não entenderam bem a ordem de Jesus. Primeiro motivo pelo qual eles não queriam obedecer. Eles não entenderam o que Jesus estava propondo. Era meio incoerente, era um absurdo. Como assim? O senhor vai ficar aqui e nós vamos para lá? Agora que está perto do entardecer. A segunda razão que eles não entenderam é porque eles eram pescadores. E eles eram pescadores naquela região do lago da Galileia. Então eles sabiam das tempestades que aconteciam à noite. E eles sabiam entender o clima. Muito provavelmente, eles já sabiam que haveria uma tempestade. E também por esta razão, eles não queriam ir. A outra razão era que eles tinham sido convidados para ser discípulos, para seguir Jesus, para acompanhar Jesus. E Jesus vai ficar sozinho? Qual é o sentido disso? Se ele vai ficar, nós ficamos também. E a última razão, eles não queriam ir sem Jesus. Ainda mais sabendo que provavelmente eles sabiam que haveria uma tempestade. Para que ir sem Jesus? E Jesus disse para eles: vocês devem ir. E insistiu com eles. E forçou e ordenou. Tem algumas traduções que usam isso. Ele ordenou
que eles atravessassem o lago. Muito bem. Veja bem, isso já nos dá um pouco do clima dessa história. Os discípulos foram por um caminho que Jesus orientou e eles tinham receio de andar por esse caminho, eles não queriam, mas finalmente Jesus insistiu tanto que eles foram por esse caminho. Muito bem. Aí então, eles entraram no barco, foram para atravessar o lago da Galileia e Jesus foi despedir as multidões. Depois que ele despediu as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Por que Jesus estava querendo orar sozinho? Porque Jesus sabia que os discípulos iam enfrentar uma tempestade. E Jesus foi lá no monte orar em favor dos seus discípulos que estavam passando por uma tempestade. Eles acharam que Jesus tinha se separado deles, mas Jesus não se separou deles. Jesus simplesmente tirou um tempo para sozinho, especificamente, orar pelos seus amados e queridos discípulos que estavam passando por uma tempestade. O texto continua dizendo, em caindo a tarde, lá estava ele só. Bom, caindo a tarde nos dá uma ideia do tempo, do horário em que essas coisas aconteceram. Caindo a tarde é o anoitecer, quando termina a tarde começa a noite. Isso poderia ter acontecido, dependendo da época do ano, lá entre 6 horas, 7 horas da noite, talvez até um pouco antes, entre 5 e 6 horas da noite. Mas antes de cair a tarde, quando ele já estava lá na montanha, no monte, orando, ele tinha despedido a multidão e já tinha ordenado para os discípulos atravessarem o mar da Galileia. Então, quando Jesus falou para eles atravessarem o mar, quem sabe era 3 horas da tarde, ou 4 horas da tarde. Aí eles foram, embarcaram, Jesus tratou com a multidão, despediu a multidão, subiu no monte, e quando ele já estava lá orando, então aí o dia se pôs e começou a noite. Talvez lá perto das 5, 6 horas da tarde. Mas os discípulos, vejam o que diz o versículo 24. Entretanto, o barco já estava longe. Naquelas 2 ou 3 horas, o barco já estava longe. E Jesus estava lá orando pelos seus discípulos. E o texto dá uma ideia geográfica aqui. Diz que estava a muitos estádios da terra. Como eu sou palmeirense, eu não vou falar sobre estádio hoje, né? Essa coisa de estádio é um negócio que está meio fora do meu vocabulário ultimamente. Mas estádio é uma medida mais ou menos do tamanho, de fato, de um estádio de futebol. Do comprimento de um estádio de futebol. E muitos estádios, aqui podia ser isso talvez uns 5, 6 quilômetros, que eles já estavam para dentro do Mar da Galileia, e bem no centro do Mar da Galileia é o lugar mais perigoso daquele mar. Onde existem tempestades e rodamuinhos, e é muito difícil navegar ali. Não é nem um lugar muito apropriado para pescar. Os pescadores evitam esse lugar bem no centro, especialmente à noite, por causa das tempestades. E provavelmente os discípulos estavam lá. Porque, olha, estavam a muitos estádios da terra, açoitados pelas ondas. Açoitados pelas ondas. Porque o vento era contrário. Eles devem ter começado a enfrentar essas ondas e essa tempestade lá pelas 4 da tarde. 5 da tarde, talvez. Jesus sabia
da dificuldade que eles estavam enfrentando. Por isso Jesus ficou lá no monte, orando pelos seus discípulos. Vamos adiante. Versículo 25. Na quarta vigília da noite. O que é isso, quarta vigília da noite? A noite judaica, a noite conforme a tradição do Antigo Testamento, ela é dividida em 4 vigílias. As vigílias eram originalmente os plantões dos sentinelas. A primeira vigília é das 6 da tarde às 9 da noite. A segunda vigília é das 9 da noite à meia-noite. A terceira vigília é da meia-noite às 3 da madrugada. E a quarta vigília é a última. É das 3 da madrugada até às 6 da manhã. Quando aí já está nascendo o dia. Então, aqui diz que na quarta vigília da noite, vamos lembrar de novo, isso era entre 3 da madrugada e 6 da madrugada. Nessa hora. 3 e 6 da madrugada. Isso é mais ou menos 12 horas depois de eles terem embarcado. E talvez umas 10, 11 ou, quem sabe, 12 horas enfrentando uma tempestade no escuro com muito vento durante toda aquela noite, até quase o amanhecer. Aí então, quando eles estão aterrorizados com a tempestade, quando é para eles o auge da dificuldade deles, Jesus então vai encontrar com eles andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem Jesus andando sobre as águas, ao verem aquela pessoa, aquela imagem, aquele vulto, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Vocês podem imaginar um bando de homens, 12 homens, pescadores, homens fortes, homens dados às dificuldades do mar, estarem gritando de pavor e de medo, porque eles achavam que era um fantasma. Eles não tinham noção do que podia ser. Eles estavam cansados. Eles estavam sem muito discernimento. Eles não conseguiam compreender tudo o que estava acontecendo. Estavam exaustos, talvez bem no finzinho das suas forças, no limite da sua resistência. Emocionalmente eles estavam abatidos. E aí eles veem um vulto se aproximando, aquilo era uma ameaça, aquilo era um terror, aquilo poderia ser o inimigo definitivo que iria destruir a vida deles. E eles tiveram terror. E gritaram. Puxa, eu fico imaginando isso, quando eu penso, gritaram, gritar de medo, gente. Gritar de medo é uma coisa extrema. Para homens, marmanjos como eram aqueles homens. Então, quando eles começaram a gritar, Jesus imediatamente, rapidamente, Jesus quis se apresentar para eles e dizer para eles: olha, espera um pouquinho, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Vocês não precisam ter medo, sou eu, Jesus. Eles conheciam aquela voz, mas tudo estava muito confuso naquela noite. Não havia muita certeza de que pudesse ser Jesus. Então, respondeu-lhe Pedro: se és tu, Senhor, manda-me ir ter comigo por sobre as águas. Então Pedro disse: se é o Senhor que eu conheço,
Se é o Jesus que eu conheço, ele não só anda sobre as águas, como ele também me faz andar sobre as águas. Então, se for o Senhor me mande andar sobre as águas e me mande eu chegar até o Senhor. Aí, o texto continua e nós lemos, Jesus disse para ele, só uma palavrinha, vem, pode vir. Agora, nós costumamos criticar Pedro, né? Um homem de pequena fé, Jesus até disse isso para ele, repreendeu ele. Mas eu vou dizer uma coisa. Pensa um pouquinho na cena. Pensa um pouquinho. Você tem um barco. Quem aqui já andou de barco, um barco pequeno, não sei que medida que seria ali, mas um barco talvez de 15, 20 metros, talvez. Se fosse um pouquinho mais do que isso, 20, 25 metros. Você tem uma altura, talvez, da beirada do barco, uma altura assim de uns 80 centímetros, talvez um pouquinho mais. Você tem que fazer assim para sair do barco. Quando você está chegando na praia, é até um pouco difícil de sair do barco. Mas você sai do barco, você pisa ali na praia e você, vai embora. Agora imagina Pedro. Pedro pôs uma perna para o outro lado, certo? Ficou ali no meio e acho que quando ele estava no meio, ele pensou assim, vou ou não vou? Lembre-se, o mar não estava calmo. Estava escuro, tinha tempestade, estava chovendo e tinha muito vento. Tinha ondas que açoitavam o barco. Olha bem essa expressão. Ondas que batiam ferozmente contra o barco. Aí Pedro está ali com uma perna de um lado, uma perna do outro. Ele diz, vou, não vou, vou, não vou. Ele diz, eu vou. Aí ele começa a pôr a perna do outro lado. O que tem do outro lado, gente? Tem água. Água instável, não é água parada. Se fosse água parada, já seria ruim, né? Porque você pisa na água funda, certo? Agora não era nem isso. Mas Pedro põe o pé e de repente ele diz, opa, eu posso pôr o pé aqui na água. Aí ele vai, segura na beirada do barco, vira, põe a outra perna. De repente ele está com os 2 pés na água. E diz assim, eu estou fora do barco, não é possível. Como é que pode isso? Mas ele está ali ainda, pertinho do barco, segurando aí. Mas ele tem que ir com Jesus. E vai, como é que faz com a onda? Como é que passa por cima da onda? Por baixo da onda não era, porque andar sobre a água. Como é que anda sobre as ondas? Gente, o que Pedro fez foi fantástico. Muito difícil. E tão difícil que ele começou a ter medo por causa das ondas. Vejam só, ele começou a reparar na força do vento e teve medo. E ele começou a submergir. Quando ele teve medo, ele começou a afundar. Não tinha mais aquele lugar firme para ele pisar, ele começou a entrar dentro d'água. E aí ele pediu socorro para Jesus. E Jesus prontamente, de novo, diz ali que Jesus prontamente estendeu a mão, tomou e disse, homem de pequena fé, por que duvidaste? Ele foi bem, começou bem, mas no meio ele teve medo, Jesus o carregou. E aí voltaram os 2 para o barco. E diz que os 2 subiram no barco. Aí então, Pedro e Jesus, os 2, subiram no barco. E cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Quando a gente olha essa história toda, a gente fica admirado do grande milagre de Jesus andar sobre as águas, do grande milagre de Pedro andar sobre as águas. Mas existe uma lição por trás de todo esse episódio que precisa ser descoberta na nossa vida. E essa lição está nas últimas 3 palavras da história. Cessou o vento.
Depois de tudo, quando eles subiram no barco, estavam no barco seguros, cessou o vento. Agora eu pergunto para vocês, quando acontece uma tempestade na nossa vida, qual é a primeira coisa que a gente pede? Para que Deus tire a tempestade. Nós queremos nos livrar da tempestade. Nós queremos a solução da tempestade. Nós não queremos enfrentá-la, nós somos iguaizinhos os discípulos. Nós não queremos atravessar o mar. Nós sabemos que vai ter uma tempestade. Nós sabemos que é difícil. Nós vamos ter que remar a noite toda. Vai ser muito difícil sobreviver, ainda mais se Jesus não estiver conosco. Então, quando se aproxima uma tempestade, a primeira coisa que a gente pede é para Deus nos livrar da tempestade. E esse Jesus, quando tratou com os discípulos, ele não livrou da tempestade. Ele fez justamente o contrário. Ele os empurrou em direção à tempestade. Ele os enviou em direção à tempestade. Ele praticamente os obrigou a enfrentar a tempestade. E ao invés de tirar a tempestade logo no começo, porque Jesus foi lá orar por eles, podia ter orado lá no monte, e Jesus podia ter pedido: Senhor, acalma essa tempestade, deixa eles atravessarem em paz. Teria acalmado a tempestade, eles teriam atravessado em paz. Mas Jesus não pediu para Deus tirar a tempestade. Não pediu para acalmar a tempestade. E quando Jesus andou sobre o mar, ele não acalmou a tempestade. Quando ele chegou perto dos discípulos, ele não acalmou a tempestade. Quando Pedro pediu para andar sobre a água, ele não acalmou a tempestade. Quando Pedro começou a sucumbir, ele levantou Pedro de volta. Ele não acalmou a tempestade. Ele só acalmou a tempestade depois que eles subiram no barco. E tem um ponto final na história. Cessou o vento, ponto. Acabou a história. Deus quer fazer isso na nossa vida. Ele quer fazer isso conosco. O nosso problema é que somos parecidos com os discípulos. Nós não gostamos das tempestades. Mas nós temos que lembrar que Jesus, mesmo quando nos permite ou nos orienta a enfrentar uma tempestade, Ele está orando por nós. Ele está cuidando de nós. Em nenhum momento da nossa dificuldade, Ele se esqueceu de nós. Nós não vemos Ele. Mas Ele está lá, cuidando e intercedendo por nós. E mesmo quando Ele vem no meio da tempestade e nós não entendemos bem que é Ele, e Ele vem de uma forma inesperada, nós duvidamos, como Pedro duvidou, começamos a submergir, e Ele está bem do nosso lado para estender a mão e nos levantar de novo. Se você quer aprender hoje uma coisa diferente sobre Jesus, não peça para Ele tirar a tempestade. Ele podia ter tirado essa tempestade antes dela começar. Mas não é assim que Ele faz. E quando você está no meio da luta, não adianta você ficar suplicando para Ele acalmar a tempestade, quando Ele tem outro propósito. Ele quer que você aprenda todas as lições daquela tempestade.
Ele quer forjar o seu coração no meio da tempestade. Ele quer fazer de você um discípulo melhor por causa da tempestade. A tempestade é um instrumento. A tempestade é um laboratório. A tempestade é uma ferramenta para Deus agir na sua vida. Então, para que pedir para Deus tirar a tempestade? O que nós temos que pedir é que Ele use a ferramenta até o fim e nos ajude a aprender todas as lições. Acalmar a tempestade é a última coisa que aconteceu nessa história. E talvez seja a última que vai acontecer na sua vida também. Não vai ser a primeira. Não vai ser no meio. Ele está sempre pronto para ajudar você. Ele está orando por você. Ele está cuidando de você. Ele vai socorrer você em qualquer momento. Mas Ele só vai acalmar a tempestade quando você aprender todas as lições. Porque o propósito dele na sua vida não é acalmar a tempestade. Isso é a coisa mais fácil que tem para ele. Ele não está nem aí com a tempestade. Não está nem um pouquinho preocupado com a tempestade. Ele está preocupado com você. O seu coração. A sua fé. A sua dependência nele. Ele quer fortalecer a sua fé. Ele quer fazer de você um discípulo obediente, um discípulo atento, que aprende todas as lições que Ele quer ensinar. Lembre-se disso. Talvez Jesus só vai acalmar a tempestade no final da história. Depois que você aprendeu todas as lições. Vamos abaixar a nossa cabeça em oração. Que tempestade você está passando? O que tem tirado o seu sono? O que tem feito você chorar? O que tem trazido medo para o seu coração? Que ventos contrários têm soprado na sua vida? Você rema, luta numa noite escura, chuvosa, com ondas grandes, que parecem querer devorar a sua vida. E parece que Jesus se esqueceu de você. Jesus não está ali, do seu lado, no barco. Você só ouve o barulho do vento, das ondas, da tempestade, o esforço que se faz. E quando Jesus se aproxima, você nem é capaz de reconhecê-lo, nem de saber que Ele está ali perto. Talvez você tenha, no meio dessa tempestade, vivido algumas pequenas vitórias, como Pedro viveu. E Jesus convida você para viver essas pequenas vitórias. Mas você rapidamente sucumbe de novo e perde as esperanças. E começa a afundar na água. E Jesus estende a mão e socorre você. De novo. Ele faz sempre isso. Porque Ele quer ensinar a você a respeito de quem Ele é. Quanto poder Ele tem.
Tempestade não é problema para Jesus. É problema para nós, mas para ele não. Tempestade é como nada. Ele pode tirar de um segundo para o outro. Mas o que vale para Jesus é o que você está aprendendo. É o que você deve aprender. É o tipo de discípulo que você deve ser. E o crescimento e a maturidade da sua fé. Tome hoje uma decisão difícil. A decisão de nunca mais pedir para que Deus livre você das tempestades. Mas sim pedir que Ele ajude você a aprender todas as lições, até que Ele possa acalmar a tempestade, seja ela qual for. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, Ele tudo fará. Senhor Jesus, toma as nossas vidas nas tuas mãos. Ajuda-nos a passar pelas tempestades, aprendendo todas as lições que o Senhor quer nos ensinar. É o que pedimos, para a honra e glória do teu santo nome. Amém e amém. Deus os abençoe.